Pessoal, então bom dia a todos aí, né? Estamos dando início a mais uma aula de laboratório de programação aplicada. Investi um pouquinho a minha programação aqui e adaptei pensando naquele trabalho sobre a programação lá no eBoots, tá? É onde a gente vai estar usando aquele ambiente 3D para fazer a programação de um robô móvel. Então hoje eu vou falar sobre programação modular. Desse modo, né, a aula hoje então eu vou falar sobre o que é programação modular. Vou apresentar vários exemplos aqui de sintaxe para o Arduino e também como passar e receber valores dessas subrotinas aí, que é o que a gente vai estar criando hoje. Além disso, vou fazer um comentário sobre os trabalhos do bimestre. Então, tem aquele trabalho que eu comentei semana passada em laboratório de introdução robótica. E tem também alguns comentários e orientações sobre o trabalho final do terceiro bimestre. Deixo o material suplementar e bibliografia aqui no final do slide. Só ressaltando que como vocês têm prazo para resolver, vocês vão ver isso na hora que eu fizer os comentários sobre o trabalho. Esse slide aqui eu já subi ele inclusive para o SIGA, que vocês vão precisar de uns links que estão aqui disponíveis no slide. Então você já tem acesso a esse material aqui também no SIGA, tá? Ele já está lá, então vai ficar faltando somente a gravação da aula de hoje para eu atualizar tudo. Então, vamos dar início aqui, né? Modularização, subrotinas ou funções, tá? Bem, esse termo, tá? Esse termo, primeiramente, ele é o processo de dividir, né, o algoritmos em parte ou em módulos que executam tarefas específicas. Do ponto de vista de programação, isso nos dá uma utilidade que é organizar muito bem, tá certo? O nosso código. Então a principal vantagem de você ter uma função, de você ter uma subrotina ou de ter um módulo de programação, né? Uma programação, um código que ele está numa programação modular, consiste principalmente na simplificação do seu código como um todo. Então, se você para pensar que você tem um código muito grande, esse código muito grande ele pode ser claramente simplificado, tá? Adotando essa estrutura aqui de subrotina ou de funções. A gente deve ficar atento, nós devemos ficar atento pelo seguinte: cada tarefa, tá, é representado por um módulo ou subrotina ou uma função, que é tudo a mesma coisa no final da história. Então esses termos em módulo, subrotina ou função é a mesma coisa, diz a mesma coisa. Então, cada função vai fazer uma rotina, uma tarefa específica. Não misturem tarefas. Como assim? Leitura de sensor ultrassônico, leitura de sensor analógico. São coisas distintas. Então, se você quer fazer uma função para leitura do sensor ultrassônico, nessa função só tem os comandos para acionamento e leitura, né, conversão ali do sensor ultrassônico. Você não mistura isso com as funções e comandos para leitura de um sinal analógico. Então, ter clareza que cada tarefa é representada, vai ser descrita em um módulo. Então, como eu acabei de exemplificar, o módulo, né, ele é um grupo de comandos específico, tá? Bem específico, bem restrito. E você deve pensar na hora de escrever o código, tá? De criar esse módulo, de deixá-lo o mais independente possível em relação ao restante, né, do código que você está fazendo, do algoritmo principal ali que você tem. De modo que, uma vez que você tenha uma função, que você tenha um módulo, que esse módulo possa ser usado, ter a sua utilização otimizada. Então, que você possa, né,
utilizar esse módulo várias vezes ao longo do código, desde que você mude apenas um ou outro parâmetro de configuração. Essa é a grande sacada do módulo. Você tem uma sequência de comandos que você só altera uma variável e ele te dá respostas diferentes. Vocês vão ver isso aqui através dos exemplos que eu vou dar. Então, nesse último atividade aí, né, na atividade final do segundo bimestre, alguns alunos, eu tive alunos que já apresentaram soluções utilizando essa estrutura, essa organização estrutural do código. Ok, sem problema, o cara estudou sozinho, não tem problema nenhum. Já tem um conhecimento, um background sobre programação. A partir de agora eu vou introduzir isso aqui para vocês, vocês vão ver o quanto que isso é útil, o quanto que isso deixa o código principal limpo, fácil de ser interpretado. Bom, de um modo geral, deixa eu ver aqui, de um modo geral, a sintaxe, tá? Para se fazer um módulo, ele é super simples. Simplesmente a gente começa declarando ali void, o nome da função ou o nome do módulo, que você vai dar um nome para ele. Abro parêntese, que é uma entrada para mim se eu for passar parâmetros para essa função. Abro chave, fecho chaves e entre as minhas chaves o bloco de comandos a ser executado, as linhas de códigos a serem executados. Então, pensando aqui num pisca LED, tá? Eu fiz um pisca LED aqui bem idiota, tá? Muito idiota, que é esse exemplo meu aqui. O que eu queria mostrar? Eu queria mostrar que nessa primeira função que eu estou criando aqui, nesse primeiro módulo, que é um módulo que eu chamei aqui de espera, ele vai fazer simplesmente para mim o que a função delay faz. Então eu comecei do jeito mais simplista o possível. Então eu criei aqui, ó, void espera, não passo argumento nenhum e declarei que lá dentro eu só tenho um bloco de comandos, que esse comando meu é o comando delay, o tempo que você vai estar esperando, que no nosso caso aqui é um tempo de 250 milissegundos, ponto. Então, vem depois na sequência o void setup, tá? Então você está setando seus pinos ali como pino de saída, que é o pino que o LED estaria conectado, e no looping principal nós teríamos o digital write para acender o LED, a função espera, né, que ela vai esperar lá os 250 milissegundos, digital write, apaga o LED e espera novamente. Então pronto. De forma bem simplista, até simplista demais da conta, é assim que eu escrevo uma função, é assim que eu chamo uma função no meu código principal. Bom, mas isso aqui está tão simples que às vezes está difícil de compreender. Então vamos dar um próximo passo. Vamos modificar aquele pisca LED que eu acabei de falar. Então agora o que eu fiz? Em vez de eu ter aquela função espera que só faz para mim o trabalho do delay, então eu criei agora sim uma função. Então abri lá com void pisca LED, não passo argumento nenhum, porque entre as minhas chaves eu não tenho nada, né? Não estou passando nada. Digital write. Agora eu vou escrever uma função. Então todo aquele comando do pisca LED está dentro da função. Então, digital write, no pino 13 eu coloco ele em auto, acendo o LED, espero 250 milissegundos, apago o LED, espero 250 milissegundos. Essa é minha função. Então eu tenho um pisca LED que ele vai piscar ali a cada 250 milissegundos, né? A cada 500 milissegundos ele faz um ciclo completo entre acender e apagar o LED. A parte, né, do void setup continua a mesma coisa, não muda, eu só configuro o pino como uma saída. E no meu looping principal, eu chamo agora a função pisca LED. Ou seja, quando ele entrar, todo esse código aqui será executado. E observe que isso é executado a loopings de 5 segundos. Então, eu tenho um looping maior, mais lento do lado de fora. E que quando eu chamo a função de pisca LED,
automaticamente ela vai chavear para mim um LED com intervalos aqui de 250 milissegundos entre tá ligado e estar desligado, tá? Então agora a coisa já começa a ganhar corpo, mas ainda assim é um programa muito simples. Bom, posso fazer isso? Sensor ultrassônico, vocês programaram isso na nossa última atividade avaliativa. Então, como que era, tá, a estrutura de código? Vamos lá, o que vocês deveriam ter feito para mim na atividade? Definir 2 pinos, um para ser trig e outro para ser eco. Declarar funções aqui de duração e de distância, que são variáveis do tipo float, tá? Definir em setup esses pinos, um como saída e outro como entrada, e escrever a rotina para aquisição de dados ali do sensor ultrassônico. Então, obrigatoriamente eu deveria começar desligando, né, o trig, então eu deixo ele desligado para garantir que eu não estou enviando sinal nenhum. No meu caso eu fiz isso só por 2 microsegundos. Depois eu escrevia digital write, ligava o sinal de trig e deixo esse sinal ligado por 10 microsegundos. Ao final dos 10 microsegundos eu desligo o trig e uso a função pulse in, que é que ele vai pegar aquele trem de pulsos, né, do pino eco. E isso vai resultar para mim na duração do tempo. Uma vez que eu tenho a duração do tempo, eu faço o cálculo aqui da distância percorrida. E no meu caso aqui eu estava imprimindo isso a cada intervalo de 500 milissegundos. Então a cada meio segundo. Pronto. Esse é o código para leitura do sensor ultrassônico. Se eu agora quero criar uma função para o sensor ultrassônico, aqui, ó, a parte de definir pinos não muda, a parte de criar variáveis não muda. Vou criar então a minha função. Dentro da minha função, eu vou criar todos os comandos, tá? Nessa função aqui, ultrassônico, eu vou colocar todos os comandos e a rotina para fazer a aquisição de dados usando o sensor ultrassônico. Então veja, toda aquela rotina de desligar o trig, esperar 2 microsegundos, ligar o trig, esperar 10 microsegundos, desligar o trig, medir a duração desse trem de pulso que vai ser gerado, a distância, né, entre o cálculo da distância e a impressão da distância na tela, para mim no serial, no monitor serial, isso tudo está dentro para mim da função ultrassônico, tá? Vou para o void setup, crio, faço a minha configuração de um pino como saída, outro pino como entrada, deixo aqui a configuração do monitor serial, né, que é só o baud rate dele, que é a taxa de transmissão. E agora, para eu poder fazer, então pensa, tá? Aqui o código tá simples. Por quê? Porque o objetivo é ensinar a escrever a função. Mas se você tem aquele controle de motor, liga motor para a direita, liga motor para a esquerda, vai em frente, o que você está fazendo? Você passa aqui para ele simplesmente a função ultrassônica. E aí todos esses outros comandos estariam aqui no seu looping principal. Ok? Então, acaba que ele está fazendo a mesma coisa, porém na hora de eu debugar, o que eu tenho que vir aqui, tá? Que eu tiver que estudar esse código, eu venho em looping principal. O que ele está fazendo no looping principal? No looping principal ele está chamando de tudo para mim essa função ultrassônico. Quem que é ultrassônico? Volto no código. Ultrassônico é isso daqui. Então ele está fazendo essa rotina toda e está imprimindo para mim a distância. Lógico, meu looping principal ele é pequeno, não está fazendo mais nada. Eu consigo então debugar isso quando o meu código tem 500 mil linhas aí, que é o que a gente vai ter na hora de programar um robô em si, tá? Então esse é o módulo. De forma geral, uma função, um módulo vai fazer isso para mim. Só que eu posso também
passar e receber valores para essa subrotina. Então, em vez de simplesmente imprimir o valor na tela, eu posso buscar aquele valor de distância e usar aquele valor de distância ao longo do meu código, do meu looping principal. O que muda? Se eu pego a sintaxe aqui do meu código, void função, ok. Void é para falar que eu estou começando uma função. Função aqui é o nome da função. Só que eu posso passar valor, então mandar um dado para ser usado lá dentro da função, em que eu tenho que falar qual é o tipo de dado e qual o nome da variável que vai receber isso lá dentro. O nome da variável que vai ser usado dentro da função. Vou escrever os blocos de comando e caso eu queira retirar algum valor que foi calculado dentro da função, eu tenho que usar a função aqui, o comando return, para ele me retornar aquele valor calculado dentro da função. Vou fazer isso aqui com muita calma, tá? O uso de passar variável, de receber valor da função. Então, primeiro, passando valor para a função. Então, retornando lá o exemplo do pisca-LED. Então, ó, void pisca-LED. O meu pisca-LED, que até então era de 250 milissegundos, eu agora não quero que ele fique mais fixo em 200 milissegundos. Eu quero criar algo mais genérico ainda. Então, eu estou criando uma função pisca-LED em que eu tenho que passar um inteiro. Essa variável do tipo inteiro, eu estou chamando ela de variável D. Tá? Simplesmente isso. Então, eu tenho que meu digital write, ele vai ligar para mim o LED. O delay, aqui agora eu passo uma constante, tá? Um número inteiro. Esse número inteiro que eu estou passando, ele vai se representar para mim a duração do delay. Então, pensa, a mesma função, eu posso fazer um delay de 1 segundo, de 250 milissegundos, de 500 milissegundos, de 1 microsegundo. Não tem problema. Eu estou passando isso aqui. A única coisa que eu tenho que assegurar é que na hora de chamar essa função, o valor que eu passe aqui seja um valor de inteiro. Então, tem que ser um número inteiro. Void setup não muda. Aí lá dentro de void loop, que é para eu chamar, eu simplesmente vou passar lá, ó, pisca LED. Eu quero que o delay entre o LED aceso e o LED apagado seja de 1000 milissegundos, ou seja, seja o delay de 1 segundo. Do lado de fora eu deixo aquele mesmo ciclo grande ali de 5 segundos de espera. Deixa eu ver que alguém mandou pergunta aqui no chat. Ô Ian, as funções são para organizar o código e para reduzir tamanho do código, tá? Coloca aí que você tem que acender o LED em diferentes situações. Então, se você tem que acender um LED em diferentes situações, você teria que escrever essas 4 linhas aqui, ó, várias vezes ao longo do seu código. Se você tem uma função, você pode usar a mesma função várias vezes sem precisar ficar repetindo essa sequência de código. Igual o Otávio colocou aí no chat também. Então, a função te permite repetir um bloco de comando várias vezes ao longo do código, mas usando uma linha só. Então, você só tem uma linha de comando. Isso simplifica muito o seu código e deixa ele mais organizado. Ok? Beleza, então. Então, olha, veja, eu não retornei nada. A minha função não tem um return. Mas eu consigo agora ter um pisca LED em que eu estou mudando esse time aí do LED piscar ou não piscar, né? Acender e apagar o LED ali, agora ele ficou variável. Então veja, eu parti de algo específico primeiramente, que foi só passar, eu tinha um delay fixo e agora eu deixei esse negócio bem amplo. Eu agora posso ter um delay em que eu do lado de fora só informo qual que é o tempo de duração que o LED vai permanecer aceso ou apagado. Pronto, e acabou. É o que a gente tem aqui nesse caso. A mesma coisa eu posso fazer aqui para o sensor ultrassônico.
Veja, aqui agora eu já estou usando duas coisas. Eu estou passando a variável, estou passando um valor para o sensor ultrassônico, mas eu estou recebendo também algum valor lá de dentro. Olha o que eu fiz aqui. Eu fiz o seguinte. Defini lá os trig e eco, defini uma variável float distância, fiz a minha função ultrassônico. Essa função ultrassônico, ela recebe, tá, um float, uma variável k do tipo float. Internamente a minha função, eu tenho duas variáveis. Eu tenho duração e dist, que são variáveis do tipo float, e que cada vez que eu chamo essa variável, eu obrigatoriamente estou zerando essas variáveis, tá? Então eu estou impondo zero nessas variáveis quando eu coloco aqui que essas funções, essas duas variáveis, né, duração e dist, são igual a zero. Bom, repito aquele procedimento, digital write, pro trig, espero 2 microsegundos, desligo ele, na verdade, né? Ligo, deixo 10 microsegundos, desligo novamente o trig. Na sequência, eu espero aqui a duração, que vai ser o pulso, e aquela conta que a gente estava fazendo aqui, que era o 0,343 dividido por 2, eu passei aqui só para mostrar, tá, gente? Isso aqui podia estar interno, não tinha necessidade dessa variável float. K tá aqui. Então eu faço que dist passa a ser igual a k, que é esse resultado dessa constante, dessa divisão, vezes duração. Com isso eu tenho quem? A distância. Então eu quero saber, eu não quero mais imprimir, eu quero saber qual é a distância do sensor ultrassônico. Então eu mando return dist. Então ele vai retornar para mim a distância que o sensor ultrassônico leu. Como que eu faço isso? Opa! No looping principal, tá? No void loop, primeiro eu calculei e defini quem que é k, porque agora eu preciso de um k para passar para minha função. Então estou passando lá que é o 0,0343 dividido por 2. Então, distância, que é a distância que vai ser lida lá do sensor ultrassônico, ela é igual a chamar a função ultrassônico passando esse valor k. Lembra? Na declaração eu falei que eu precisava receber uma variável ali, um valor, né, do tipo float. Esse valor ele está armazenado para mim na variável k interna aqui da função. O valor k foi utilizado no cálculo dessa variável dist, e essa variável dist está retornando para mim. Quem que é dist? A distância que o sensor ultrassônico mediu. Então, eu tenho agora a variável aqui para eu poder usar ela do jeito que eu quiser no meu código. Distância, né? E eu pego ela aqui, no caso eu só estou mandando imprimir ela aqui do lado de fora, mas eu poderia usar ela, por exemplo, num teste condicional aqui sem problema nenhum. Sim, Ian, faltou um R ali, eu também vi aqui agora na hora que eu estava lendo. Então ia dar erro, mas porque eu digitei faltando um R aqui nessa linha aqui 17, né? Então faltou o return dist, ele faltou realmente um R. Só isso, mas a lógica é essa aqui. Então, isso é a forma que eu posso utilizar Não, Leandro. Veja, uma coisa é a variável que você tem dentro da função. Ela pode ter um nome que você quiser. Essa variável só existe dentro da função. Do lado de fora, que é aqui no looping principal, você pode chamar esse valor que você vai receber da função do que você quiser e tratar ele da forma como você quiser. Então, a variável distância não tem que ser chamada de dist. Dist ela é uma variável que só existe dentro da função ultrassônico. Do lado de fora, o que existe é a variável distância. Conseguiu entender, Leandro? Ambas, distância e dist, vão guardar o mesmo valor numérico no final da história. Mas a dist só existe dentro da função ultrassônica e distância existe no seu looping principal, no void loop.
Ficou claro? Isso mesmo, isso, exatamente o que você colocou aí no chat, isso mesmo, certinho. Exatamente isso daí. Então, distância é igual ao ultrassônico, isso mesmo. Então, aquele valor retornado pela função ultrassônico vai ser salvo agora nessa variável que eu criei aqui no looping principal, distância. Exatamente isso daí. Pessoal, sobre o uso dessas rotinas, vocês entenderam então como usar uma função, como usar uma subrotina, o que você pode fazer com essa subrotina? Ficou alguma dúvida de sintaxe sobre como usar, sobre como simplificar o código fazendo essa programação modular? Alguém tem dúvida? Tudo tranquilo? Beleza, então. Beleza, ok. Pessoal, então, vou fazer alguns comentários. Primeiro, sobre aquele trabalho que eu comentei na quinta passada. Eu ainda não pus ele no Teams, tá? É porque eu estou esperando essa aula de hoje, esperando a aula de quinta-feira. Eu preciso de falar sobre interrupção. De todo modo, podem dar uma olhada sobre como fazer o acionamento, né, o uso dessa biblioteca servo.h. Então, vocês já sabem o que eu estou permitindo. Estou permitindo usar essa biblioteca servo.h. Vou justificar, tá? Problemas com controle angular do servo. Primeiro, no Arduino, ele tem um probleminha de clock, tá? Isso serve para... Eu acho que todos os Arduinos têm esse probleminha. O clock, tá? É uma parte do hardware ali que ele vai ser o relógio do microprocessador. E devido à forma como o hardware foi elaborado, a placa Arduino foi elaborada, você não consegue configurá-lo para que você gere uma frequência de 50 Hz. Você não tem como fazer isso via hardware, que seria o caminho mais natural para você poder trabalhar aqui com servo motor. Lembra lá que a gente tem que ter ciclos de 20 milissegundos. Eu falei isso naquela aula de terça-feira, de quinta passada. Então, para vocês fazerem essa programação e tentar chegar nesses 50 Hz, isso ia dar um trabalho extremamente desnecessário para vocês. Então, o que eu estou fazendo? Para que vocês não sofram demais nessa programação desses 50 Hz, está liberado o uso da biblioteca servo.h. Então, o que eu deixo de sugestão, tá? Sugestão. Veja um exemplo sobre como fazer o acionamento de um servo motor usando essa biblioteca servo.h. Antes mesmo, você pode fazer o acionamento. Você não vai ter leitura lá do potenciômetro, você não vai ter leitura das minhas chaves interruptoras lá, dos push-pull, que é o que eu vou falar na aula de quinta-feira. Mas você já pode testar, validar e ver como usar, inclusive fazer o hardware para acionamento de um servo motor. Então você vai ver o servo motor girar para um lado ou girar para o outro lado em função aqui desses valores que você pode usar. Então tá ok. Dessas bibliotecas prontas do Arduino, só pode ser usada a servo.h. Não pode utilizar nenhuma outra função aí, né? Função, na verdade, vocês vão usar. Vocês não vão usar outra biblioteca. Na verdade, aqui no slide está até errado. Função, vocês vão acabar usando alguma coisa aí pronta. Mas biblioteca não. Lembrem, nesse momento, de trabalhar o circuito para uma aplicação experimental. É testar, tá? Então, antes de primeiramente entregar o exercício,
Aproveita aquele momento que você está lá no protoboard, que não vai pegar fogo na sua mão, não vai dar flash, que você vai fechar um curto no protoboard. Aproveita que ele é virtual, que ele está lá só no computador, e faz alguns testes sobre o funcionamento. Não deixe somente para a simulação do exercício. Aproveita a oportunidade para aprender um pouco mais sobre a eletrônica. Isso você consegue. Você tem osciloscópio, você tem multímetro. Usa essas ferramentas para analisar o seu circuito. Isso é importante até mesmo do ponto de vista de programação. Você tem que ter uma ideia de qual circuito que você tem ali, para você saber processar, de quais sinais você tem ali, para conseguir processar esses sinais posteriormente. Então, é só uma orientação e justificativa por que eu não liberei esse exercício aqui no Teams ainda, ok? Bom, e o segundo trabalho agora sobre essa competição interna de robótica, né? Que é o que a gente já vai começar a trabalhar. Primeiro, apesar de eu ter colocado aqui no segundo item, eu vou falar ele primeiro. Esse trabalho vai ser realizado em trio. Esse trio deve permanecer no terceiro bimestre. Esse trio deve permanecer junto para o quarto bimestre. Então, ao montar os trios, montar os grupos aí de 3 pessoas, pensem que você vai trabalhar com essas pessoas agora no terceiro bimestre, mas vai trabalhar com essas pessoas também no quarto bimestre. Então, escolha bem o colega com quem você quer trabalhar esse resto de ano. Simplesmente isso. O que é importante que vocês devem estar atentos? Está aberto as inscrições para o treinamento dessa plataforma Weboots. Não sou eu quem vai dar o treinamento. Quem vai dar o treinamento é os alunos do PET. Eu acho que vão ser 3 encontros ou 6 encontros somente. As inscrições vão até dia 12. Hoje é dia 9, então as inscrições é só até sexta-feira. Precisa fazer a inscrição. Se você não fizer esse treinamento sobre a plataforma, você vai ralar demais sozinho. Então façam a inscrição. O link está aqui. Ao clicar no link, vai abrir esse formulário aqui do Google Forms. Então, participante, você tem que preencher seu nome, curso técnico, curso integrado em mecatrônica. Período. Seu período aqui é o ano, tá? Então, em que ano que você tá? Segundo ano. Seu e-mail e telefone de contato que posteriormente eles vão fazer aqui para vocês. Devem fazer um grupo de WhatsApp aí para o treinamento. Então, por favor, nome, curso técnico em mecatrônica, período, segundo ano. Ok? O resto é dado pessoal. Tô deixando aqui um link para o canal no YouTube. Você vai ver que o primeiro vídeo que tem lá, eles pedem que vocês assistam algumas videoaulas. Então, estou deixando 2 playlists aqui para vocês poderem assistir. Quem ainda tem dificuldade com a programação, tá? Quem tem um pouco de dificuldade em programar, eu entendo que isso é normal. Programação é uma lógica. Você fica bom em programar com o tempo. Tem gente que vai fazer isso muito bem e com facilidade logo de cara. Tem gente que vai fazer isso muito bem, mas vai levar um tempo a mais para aprender. Então, qual é a minha sugestão? A playlist Projeto Sementes, ele é um passo a passo de várias coisas que nós já vimos aqui na disciplina de laboratório de programação aplicada, só que você está usando a estrutura e a linguagem de programação lá do Weboots. Então ele vai te ensinar como fazer um if, ele vai te ensinar como fazer um for, ele vai te ensinar como fazer um while, mas usando a sintaxe que o Weboots reconhece. Então, em termos de funcionamento sob o comando, não há muita diferença daquilo que eu já falei para vocês. Porém, sobre a forma como escrever esse comando, há diferença. Então, essa primeira playlist, para quem sabe programar, para quem já acha que sabe programar, ela serve simplesmente como um suporte para essa alteração de sintaxe. Já para quem está com dificuldade, é uma oportunidade
para você ouvir de outra pessoa, que não o Lucas, de outro aluno, mas agora de um aluno da graduação, sobre como usar aquele comando que o Lucas já falou. Então, serve como uma aula de reforço para vocês. E nós temos também uma outra playlist, que essa vocês precisam fazer, indiferente de quem sabe programar, quem não sabe programar, que é um mini curso sobre modelagem no eBoots. Então ele vai te ensinar a instalar, vai te mostrar como funciona cada menu, qual que é a estrutura de árvore, como que você importa um ambiente para você poder simular o seu robô. Ele vai fazendo um passo a passo. Se eu não me engano, aqui são 6 videoaulas. E são essas 6 ou 7 videoaulas que você precisa assistir para tirar dúvidas no treinamento. Ok? Então, se você clica aqui, ó, vou pegar aqui as videoaulas do mini curso. Ele tá lá no YouTube. O YouTube aqui tem a propaganda. Vamos deixar a propaganda passar. Com a Infinity Pay e um preço especial de Black Friday. Aqui você vende até... Então, não vou deixar ele falar aqui não, mas essa primeira aula aqui, tá vendo? É um aluno também lá do PET da graduação, em que ele tá dando um mini curso que é introdução à plataforma. É a plataforma de programação visual, tá? Visualização 3D. Então é como você coloca a arena, como que você coloca objetos nessa arena, como que funciona cada um desses menus aqui que a gente tem aqui, a árvore de comandos, né, de relação de itens que está nessa arena, dimensionamento dessa arena. Então, tudo isso ele faz um passo a passo bem devagar. Eu estava inclusive assistindo os vídeos aqui para você fazer. Depois, aí ele vem cá na segunda aula. A segunda aula aqui é iniciando os trabalhos. Ele começa a programação em si nessa plataforma. Na aula 3, ele vai fazer aqui a inclusão de motores. Então, como colocar o robô lá nessa plataforma, como fazer o acionamento de motores desse robô. Então, é um passo a passo construtivo. É mais ou menos, tá, o que nós fizemos no Tinkercad, porém agora visual. Por quê? Se você olhar, você vai ter o robozinho lá para você poder tá carregando ele. Então, quando eu falava lá, aciona para mim um motorzinho com um PWM de 50%, o robozinho agora ele vai andar pela arena. Então vai ficar mais visual, mais fácil de vocês detectarem os problemas que às vezes vocês não conseguiam enxergar lá no Tinkercad. Então, faça esse mini curso aqui, ó. São 7 aulas apenas. Algumas aulas bem curtinhas aqui, 8 minutos, 6 minutos, para você ter uma ideia. E lembrando que isso é um pré-requisito para o curso que vocês vão ter treinamento. Esse treinamento ele é uma vez na semana, tá? Distribuído aí nos próximos meses. Eu acho que não é nem toda semana que se tem isso daí. Tem as datas, eles vão falar. O curso começa na terça-feira da semana que vem. Começa no dia 16. Bom, então vamos voltar lá para os slides. Então eu falei sobre isso daqui também. Aqui é um material suplementar, tá? Vários links aqui que fala sobre essa programação modular, né? Modular no Arduino. E aqui tem a documentação do Arduino, que é o de praxe que eu deixo. Bom, vamos lá. Alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que eu possa esclarecer? Ô, professor, eu queria perguntar um negócio mais fora do tema. Ian, pode perguntar. Pode falar, Ian. Eu queria perguntar, assim, a sua opinião sobre programação aplicada e introdução à robótica, as suas duas matérias. Você acha essas duas matérias fáceis? Assim, na sua opinião. Não, o que você se refere a fácil? Eu falo assim, que você tem um entendimento, você consegue fazer alguma coisa com fluidez. Tipo assim, se você fosse fazer o nosso último trabalho, você faria ele com fluidez, assim, rapidinho, assim, tal, já sei o que eu tenho que fazer. Você ia ter que abrir um tempo para pesquisa. Você tem que abrir um tempo para pesquisa. Vocês estão no momento de construção, Ian. Veja que você está associando dois conteúdos diferentes. A programação aplicada
talvez vocês tenham uma dificuldade, porque a disciplina ela é de programação aplicada. Por que eu trabalho ela com a robótica? Porque na robótica, obrigatoriamente, a gente vai ter que programar. A gente vai ter que fazer simulação para ver as coisas funcionarem. Não é uma disciplina teórica. A gente ficar só na base da teoria aqui na robótica, vocês ainda, pela altura do campeonato em que vocês estão, alunos de segundo ano, vocês ainda não têm ferramental matemático para ficar só em teoria da robótica. Tanto é que ela é laboratório. Então, um laboratório é programação, é testar, é validar. A disciplina de laboratório de programação aplicada, ela consiste em aquisição de sensor, racionamento de motor, de usar essas estruturas todas que eu estou mostrando aqui, de repetir várias vezes, de salvar dados em vetores. Isso é a programação aplicada. Então, se você tivesse com outro professor e essa disciplina não tivesse acontecendo aqui associada à disciplina de laboratório, você estaria fazendo tudo isso cada dia numa coisa diferente. Cada dia numa coisa diferente. Então, num dia você está acionando uma bomba, que aí você ia estar vendo lá o sinal de PWM para controlar a vazão de fluxo de uma bomba. Ou, pelo menos, para você ver como fazer esse acionamento da sua bomba. Se você tem uma bomba de aquário, como que você ia fazer isso? Mas, aplicando isso. Que depois você vai utilizar essa disciplina lá no... Você ainda vai fazer isso lá no terceiro ano. Tem uma disciplina, eu não lembro o nome da disciplina do terceiro ano, em que você vai fazer essas montagens experimentais, né? Deveriam ser as montagens experimentais. Agora no ensino remoto eu não sei como que ela tá funcionando. Mas é meio que uma introdução à prática experimental. Que aí você pega a disciplina de programação e leva para lá. Então, acaba que a gente só está diminuindo um pouco o trabalho da programação aplicada, porque você já tem que fazer isso em robótica. Você conseguiu ver o meu ponto de vista? Consegui, mas eu queria saber, assim, a sua opinião sobre a matéria. Não, essa disciplina ela é uma disciplina técnica que ela vai demandar tempo mesmo. Ela não vai ser algo que você vai resolver tão trivial e direto, fácil, rápido, não. Programação por si só, quando a gente está aprendendo a programar, a programação por si só, ela já é trabalhosa, né? Ela é algo que você tem que dedicar e fazer. Você não aprende a programar, a fazer, se você não... Como diz, se você não gastar tempo nela. Então você acha a sua matéria complicada? Não, eu não acho ela complicada, mas ela é uma disciplina que demanda tempo. O complicado ou não depende... Tô perguntando isso, mas porque, tipo assim, se você acha que existe uma facilidade, uma coisa assim, porque eu tenho muita dificuldade. Você acha que tem uma facilidade, então é porque tem. Então é porque dá pra chegar nesse nível de achar a matéria mais fácil e tal. Só tô perguntando isso só pra eu ter um ponto de vista diferente. Ô Ian, você não precisa de se preocupar, tá, com o fato de você estar tendo dificuldade. Essa preocupação eu acho que você não deve carregá-la, tá? Veja que são coisas diferentes aqui. Ter dificuldade não significa que você não deve dedicar. Não é isso que eu estou falando, não. A dificuldade que você está vendo aí, que você está sentindo na sua pele, a gente vê isso em qualquer curso de programação. Em qualquer curso de programação. Se você for lá no curso de engenharia da computação, ou no curso técnico de informática que tem aí, que são alunos de informática também, tá vendo o mesmo conteúdo que a gente está vendo aqui, e você chegar lá e tiver pessoas que nunca mexeram com programação, a pessoa não chega lá e não sai programando de cara, não. Vai ter gente que vai sair programando, igual eu tive trabalhos aqui que já usou
estrutura modular, já usou um monte de coisa muito à frente já do que eu passei. E em compensação, tem gente que eu sei que não é só você, tá, Ian? Eu sei que tem mais gente na turma que não se manifesta, mas que tem uma dificuldade igual ou até mesmo maior que a sua. Mas esse sofrimento, como você colocou aí, para aprender, ele faz parte do processo de aprendizagem. Para a programação, é uma questão muito pessoal. É uma questão realmente muito pessoal. Então, você falar para mim, Lucas, eu tô tendo dificuldade, isso não me assusta. Isso não me assusta, vendo todo o cenário e não só o cenário da sua turma, pelo fato dela estar no ensino remoto. Isso, se estivesse no presencial, você poderia estar na mesma situação, com a diferença que às vezes seria mais fácil de você tirar dúvida, de fazer esclarecimento. Mas do seu ponto de vista pessoal, essa questão de dificuldade, você teria dificuldade talvez do mesmo modo. O que eu sugiro para você ou para outros colegas que estejam com esse sentimento, com essa frustração também, ou mesmo com essa dificuldade, seja conversar mais com colegas que estão tendo uma facilidade maior para gerenciar a disciplina, para fazer essas aplicações, ou em alguns casos, dependendo do que for ali, até mesmo me acionar, me chama, me pergunta, tira dúvida comigo, não teria problema nenhum. Então, você tem dois caminhos. Ou você tenta ajuda com o colega, ou você tenta ajuda comigo. A gente não tem monitor na disciplina. Você ficou mais tranquilo, Ian? Fiquei. Mas eu acho que é pela proposta da matéria mesmo, que é programação aplicada, é como se você fosse aprender francês na França sem saber de nada. Não, eu entendo a sua colocação. Eu tô rindo aqui, mas eu entendo a sua colocação. Mas é isso mesmo, vocês estão pisando agora em duas áreas novas e disciplinas técnicas. Então, eu acho que para 98% da turma aqui, tanto robótica quanto programação, talvez 95%, é algo novo. É algo novo. Então, é como você colocou, é ir para a França. E ir para a França sem saber falar o francês. Você tem que aprender a se virar lá sem nada. Sem nunca ter falado o francês, sem nunca ter falado bonjour. Ok? Mas é isso mesmo. Não desiste, não. E sugiro, procure tirar dúvidas. Não, às vezes, Ian, isso é experiência de várias disciplinas, tá? Não vou ficar restrito agora só a programação e robótica aqui, não. Mas lá no eixo de controle mesmo, que é o que eu trabalho na graduação, muitas vezes o aluno tem uma dificuldade, ele gasta um tempo enorme, às vezes com problemas muito pequenos, porque ele está tentando resolver tudo sozinho. Não é que você não deva pesquisar. Você deve pesquisar. Mas você também tem que ter um gerenciamento de tempo. Fala, olha, eu já pesquisei tempo demais isso daqui e não consegui sair. Aí, quando você chega numa situação dessa, busca ajuda. Ou busca ajuda com um colega, que você sinta-se confortável. Ou busca ajuda com um professor mesmo. Eu estou aberto aqui, não vou te dar pancada porque você está tentando tirar uma dúvida. Várias pessoas aqui na turma mandam uma pergunta simples para mim aqui no chat e eu respondo eles. Então use esse recurso, caso você sinta-se necessário. Tá bom? Belezinha, só isso mesmo, Lucas. Obrigado, viu? Ô, gente, de nada. Alguma outra colocação, turma? Ô Vitor, só pro ano que vem. Então, comigo aqui, eu imagino que dificilmente a gente volta pro presencial. Tô falando de hoje, tá, Vitor? Tô falando de hoje, nesse momento. Acho que a gente, nesse momento, nessa altura que a gente tá, na metade já quase do segundo semestre, a gente voltar pro presencial com essas disciplinas, eu não sei se a gente tem essa viabilidade. Quarto bimestre, né, Gustavo? Eu não sei se a gente consegue fazer isso. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho, porque a gente vai ter um feedback agora nesses próximos dias.
O noturno eu sei que voltaram com algumas disciplinas presencial. A graduação voltou com algumas disciplinas presencial. Do técnico integrado, ninguém voltou ainda. Então, por aí dá pra gente fazer um laboratório e tentar ver se a gente conseguiria poder voltar, pensar em voltar presencial no quarto bimestre. Mas temos que esperar esse laboratório acontecer, deixar o terceiro bimestre caminhar mais um pouquinho. Porque tá muito recente ainda. Ok? Sara, vocês terão algumas disciplinas agora para o terceiro ou para o quarto bimestre? Desculpa, ou para o terceiro ano? Sexta agora a gente já tem uma aula presencial, só que é no galpão. Aham. E estão agendando uma no Cefet também, de elementos de máquina. Elementos de máquina, quem é que tá dando? O Diego, mas não é nada certo não, a gente ainda tá discutindo a possibilidade. Tá, mas a gente vai acompanhando. É até bom que vocês tocaram nesse assunto. Eu já passei do tempo aqui, gente. Quem quiser sair tá à vontade, tá? A aula acabou. A gente tá conversando agora outras expectativas. Deixa eu perguntar. De uma forma geral, qual é a posição da turma? Vocês saberiam me dizer aqui, dos 30 e poucos alunos, dos 40 alunos que a gente tem aqui, quantos estão dispostos a voltar? Vocês têm essa relação de número? Eu fiz, Lucas, 2 questionários no Forms. E aí, para processo de fabricação, deu grande maioria que queria presencial, porque é muito prático, né? Aham. Mas em elementos de máquinas, que é só conta, bem dizer, já foi bem menor. O pessoal prefere que continue online até, voltar tudo. Essa questão de ficar picado inviabiliza para alguns. Tá, deixa eu fazer então, vou fazer uma proposta para vocês pra gente estudar, ok? Nada da gente falar que vai bater o martelo agora. Ô Sara, já que você tá falando e você já fez esse formulário no Google Forms, seria possível a gente só fazer um levantamento, só pra gente começar a estudar essa possibilidade de voltar no quarto bimestre? Da gente pensar em voltar pelo menos com um laboratório de introdução à robótica. A programação a gente consegue fazê-la ainda virtual, tá? Porque programação a gente só precisaria de computador. Agora, o laboratório de introdução à robótica tem como a gente analisar essa viabilidade de voltar para o presencial? Sim, eu faço outro e mando lá pro pessoal preencher e te passo na próxima aula. Beleza, então vamos fazer isso. Vamos ver quantas pessoas estão dispostas a voltar e a gente conversa, aí vocês me dão esse resultado, eu converso com o coordenador. Às vezes a gente volta no quarto bimestre. Pelo menos pra gente sentir um pouquinho de laboratório mesmo ali com programação. Com tudo, né? Programação, eletrônica, tudo. Sim, quem tá falando? É o Ian de novo. Sim. Eu queria saber se dava pra encaixar as aulas, então, das outras matérias, igual o processo de fabricação, poderia ser no mesmo dia. Mas tem Às vezes economiza ônibus, transporte. Só tem um detalhe, Ian. De toda forma, o laboratório de processo de fabricação é lá no galpão. Então você tá lá no início da Castro Alves. As aulas de robótica seria lá no campus do Cefet. Então você teria que subir toda a Castro Alves. É porque eu para chegar no Cefet, eu tenho que pegar 2 ônibus. Aham. Então, se eu fosse lá, se eu pegar um ônibus, eu consigo chegar no galpão. Aham. Agora no Cefet já são 2. Entendi, mas de todo jeito você teria que ver se passava no galpão e do galpão ia pro Cefet. Sim, é porque senão eu ia ter que gastar. Não, eu entendi. Tá? Eu entendi. Pode ficar tranquilo que eu entendi. Mas vamos ver. Também tem a questão de quem mora em outras cidades, por exemplo, vem para Divinópolis e passar o dia em Divinópolis para já assistir todas as aulas. Eu acho que ia facilitar bastante. É a Camille que tá falando agora? É. Ô Camille, sem problemas. Eu acho que isso daí a gente consegue gerenciar. Até mesmo para quem tá de fora, como você diz, já vai vir para uma disciplina, já vem para as duas. Mas primeiro vamos ver quem tem a possibilidade, quem tá disposto a voltar. De posse desse número, a gente senta talvez o representante da turma, eu e o coordenador, e a gente tenta ver essa questão de horários, tá? De associar horários para
estabelecer esses critérios, esses apontamentos aí que vocês levantaram. Ok? Aí, ó, a Sara já até colocou aí o Google Forms, o link ficou aí. Vamos esperar esse levantamento, a Sara me encaminha o resultado e a gente continua essa conversa para verificar se há realmente essa viabilidade de voltar para o 4º bimestre. Combinado assim? Bom, beleza, ninguém respondeu, mas vamos fazer dessa forma aí. Ô, pessoal, nós já passamos até bastante do horário, eu peço desculpa, mas acabou que a aula tomou essa outra conversa aqui no final, sem problema. A gente tenta voltar, é bom que a gente decida isso para dar tempo de organizar o laboratório e vocês se organizarem também, tá bom? Turma, qualquer dúvida, entre em contato comigo. A gente vai conversando aí por chat ou por outro mecanismo aí, por e-mail, o que for, tá bom? Boa semana para todos. Até quinta-feira em Laboratório de Introdução à Robótica. Um abraço a todos. Até quinta. Obrigado pela presença.